Oi, gente, meu nome é Nathalie Calisto. Junto com a Maíra Eustáquio, a gente escreveu esse artigo sobre au pair. O título do nosso artigo é Au pair, Programa de Intercâmbio Cultural, Forma de Imigração ou Possível Exploração. Como vocês sabem, o programa de intercâmbio au pair foi formalizado em Estrasburgo em 1969 e ultimamente ele tem sido muito procurado na América Latina. É um programa que é normalmente feito por mulheres, onde uma família oferece casa, né, oferece um teto, e em troca elas têm, as mulheres, né, essas meninas que vão fazer o programa de au pair, têm a prática de uma língua estrangeira e ajudam, enfim, cuidando de crianças e fazendo tarefas domésticas. Muitas dessas histórias de au pair normalmente são histórias de sucesso. Realmente, o programa de au pair, com a maioria das pessoas que a gente entrevistou, alcançou o objetivo. Elas têm realmente assim, experiência linguística e cultural alcançada por completo. Só que, infelizmente, cada vez mais, né, a gente tem escutado casos de meninas que sofrem casos de exploração laboral e zero aprendimento nesses programas. Como a gente já sabe, os programas de intercâmbio eles são frutos de migrações humanas. Essas migrações que acontecem desde que o mundo é mundo. E são ligadas principalmente, né, são basicamente consequência do desenvolvimento do capitalismo e da globalização. Nesse contexto de capitalismo e globalização, a gente achou importante destacar no nosso artigo que tanto o capitalismo quanto a globalização elas tiveram como base para o seu desenvolvimento, né, a exclusão de um passado de colonização e um foco principal no desenvolvimento industrial e manutenção das potências econômicas. Hoje em dia, com o aumento dessas desigualdades sociais, as migrações econômicas e laborais são cada vez mais constantes. No nosso artigo a gente vai fazer um parâmetro entre Brasil e Portugal, né? Enquanto no Brasil a gente teve uma migração marcada pela busca de um branqueamento e uma europeização da população, sem qualquer preocupação com regularização e integração dos ex-escravos e os imigrantes de outros países considerados pobres, né? Enfim, menos providos economicamente. Em Portugal, a gente teve uma migração preocupada principalmente com o fim das suas colônias, né? Principalmente em Angola, em 1974, e preocupado também com uma migração preocupada com o trabalho informal. Esse trabalho informal, que era normalmente relacionado com trabalhos de obras, né, e trabalhos domésticos exercidos por migrantes de suas ex-colônias. Ou seja, em nenhum dos países a gente teve uma preocupação com a fiscalização das funções dos trabalhos que estavam sendo desempenhados por essa parte que era considerada imigrantes indesejados, né, que exerciam trabalhos que, enfim, que os migrantes desejados, os migrantes europeus ou então as próprias pessoas de mais condição não queriam exercer, que eram esses empregos, né, subempregos que são, enfim, funções domésticas, funções mais braçais, né? Então, no decorrer do desenvolvimento da sociedade, né, essas migrações as migrações no mundo foram aumentando e as migrações com fim estudantil e laboral também aumentaram. E é aí que entra o caso das au pairs. Como a gente já explicou, as au pairs são basicamente trabalhadoras domésticas migrantes, né, que buscam um intercâmbio cultural e um intercâmbio linguístico. Esse programa de intercâmbio, normalmente, ele é regulamentado pelo país que as recebe. E na maioria das vezes, é importante a gente destacar isso, na maioria das vezes elas migram com visto de turista, sem qualquer determinação específica de au pair no passaporte delas ou na carta de recebimento ou qualquer coisa, qualquer documento do tipo. E é nesse limbo jurídico que o problema se inicia. No Brasil, o interesse sobre esse programa, como a gente já falou aqui, tem aumentado, já que é um programa que tem um custo um pouco mais baixo que um intercâmbio acadêmico
E em Portugal, Portugal tem aumentado o número de recebimentos de au pairs aqui no território. E, infelizmente, nenhum desses dois países tem qualquer regulamentação ou lei para as au pairs. No Brasil, a gente até tem uma lei específica sobre empregada doméstica, mas a gente não tem qualquer menção sobre, ou nenhuma lei ou regulamento sobre empregada doméstica e estudante, que é o caso das au pairs. Já em Portugal, a gente tem apenas a lei do trabalhador estudante, que também não menciona qualquer caso parecido com o caso das au pairs. Esse limbo jurídico que a gente comentou aqui agora tem levado a constantes casos de exploração laboral. Lembrando aqui que, enfim, a profissão doméstica no Brasil demorou muito tempo para ser regulamentada, e aqui em Portugal também é objeto de diversas fiscalizações laborais, porque, como a gente comentou, não, é uma função que normalmente é desempenhada por migrantes indesejados ou por uma classe econômica indesejada, né? De acordo com o índice da escravatura global, estima-se que em Portugal tem aproximadamente 26 mil escravos modernos e no Brasil 369 mil. De acordo com a pesquisa que a gente tem feito para estudar, né, o quadro de au pairs no Brasil e em Portugal, trazendo mais para o caso, né, do país que recebe as au pairs, que é Portugal, das au pairs que vieram para cá nos últimos 6 meses, 70% não foi informado sobre qualquer lei migratória, sobre lei trabalhista, sobre período de descanso, nada, seja pelas famílias que as recebem, seja pelas as agências que fazem essa mediação. A gente chegou a auxiliar um caso de uma au pair que veio, ela era do Peru e ela veio fazer um programa de au pair aqui em Portugal, e ela foi mantida 2 meses em cárcere domiciliar e foi obrigada a fugir no meio da noite e buscar abrigo em uma igreja para retornar para o país dela de origem. Infelizmente, episódios como esse último da au pair peruana são mais constantes do que a gente imagina. De acordo com a AUKUS, que é uma ONG que tem uma grande atuação aqui em Portugal, em 2018, Portugal teve aproximadamente 1.400 vítimas de exploração laboral e sexual decorrentes de promessas de trabalho e de intercâmbios culturais como o programa de au pair. Em razão de tudo isso que a gente mencionou aqui, a gente acredita que uma fiscalização mais dura não é suficiente. A gente acha que o interessante realmente para ajudar a diminuir esse quadro de exploração laboral e ter uma fiscalização melhor sobre essa migração laboral constante são políticas de fiscalização em conjunto com as próprias organizações, né, com as ONGs e associações civis, já que essas são as que acabam recebendo e acolhendo mais as pessoas que sofrem esse tipo de situação. Além disso, a gente acredita que os sindicatos ou as organizações trabalhistas devem ter mais parcerias com as próprias ONGs e principalmente com os trabalhadores informais, já que conhecimento dessas situações de exploração laboral ou de migrações sem fiscalização e que levam a essa exploração laboral, migrações ilegais, né, no caso, e no caso das au pairs, que até vêm de forma legal, mas acabam sofrendo essa exploração por não ter uma regulamentação específica, a gente acredita que essa conexão entre organizações e sindicatos e esses trabalhadores informais auxiliam e dão mais legitimação para que esses sindicatos possam pleitear melhores condições de trabalho, possam pleitear as reformas legais e o cumprimento das próprias leis trabalhistas.